Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de ensaios dos materiais. Vamos começar a aula de ensaio de tração, parte 1, onde falaremos principalmente sobre a deformação elástica dos materiais. O ensaio de tração consiste em um teste onde é aplicado cargas de tração, forças de tração, em um corpo de prova padronizado até a sua ruptura. À medida que esse corpo se deforma, é necessária a aplicação de uma carga cada vez maior para que a deformação continue acontecendo. E assim é possível obter um gráfico onde eu tenho uma variação do comprimento ou próprio comprimento final pela carga aplicada. Quando nós temos dois corpos de prova diferentes, observe o corpo de prova 1 e o corpo de prova 2, onde são aplicadas determinadas cargas, eu vou obter duas curvas de carga por comprimento diferentes, mesmo que o material seja idêntico, pois esses corpos de prova possuem área da seção transversal diferentes. Logo, para um mesmo material, se essa seção da área transversal é diferente, a força necessária para deformar será diferente. Por isso que nós utilizamos a curva tensão-deformação, pois apesar da carga ser diferente, a tensão é igual, pois se a área aumenta, a carga aumenta. Mais tensão é carga sobre área. Uma carga maior dividido por uma área maior vai ser igual a uma carga menor dividido por uma área menor para o mesmo material. O equipamento utilizado para a realização do teste de tração é conhecido como máquina de ensaio universal ou máquina de ensaio à tração. Quando é chamado de máquina de ensaio universal, é assim chamado, pois essa máquina faz outros ensaios, como o ensaio de compressão, o ensaio de flexão, por exemplo. A força é aplicada, no meu corpo de prova, que é posicionado entre as garras do equipamento, é aplicada, perpendicular nestes sentidos, sentidos opostos uma à outra, e perpendicular a uma área da seção transversal do meu corpo de prova, e assim nós vamos obter as tensões e as deformações. Nós precisamos saber também qual o comprimento útil do meu corpo de prova para determinar as deformações. Vamos começar falando sobre o ensaio convencional. O ensaio convencional que vai nos dar a curva tensão-deformação convencional ou de engenharia. Para encontrarmos a tensão convencional, nós iremos dividir a carga aplicada, fornecida pelo equipamento, pela área da seção transversal original ou inicial. Por que estou falando isso? Porque a área da seção transversal, à medida que o teste vai acontecendo, ela vai diminuindo. Mas para a curva tensão-deformação de engenharia ou convencional, nós não iremos considerar isso. Nós iremos sempre dividir pela área da seção transversal original. E a deformação será o comprimento final menos o inicial, dividido pelo comprimento inicial, ΔL sobre o comprimento inicial. Tendo esses dois valores de tensão e de deformação convencional, nós vamos obter a nossa curva tensão-deformação de engenharia. Em um corpo de prova padronizado, que nós veremos na próxima aula, o comprimento inicial vai ser esse comprimento aqui, esse L0 na seção menor do meu corpo de prova, pois iremos considerar que a tensão irá se concentrar nessa área de seção menor. Essa área de seção maior nas pontas, elas são confeccionadas para serem presas nas garras. Nós precisamos estudar algumas regiões da curva tensão-deformação de engenharia. As mais importantes são a região de comportamento elástico, a região de deslizamento das discordâncias, a região de encruamento uniforme e a região de encruamento não uniforme. Olha esse gráfico tensão-deformação convencional. Nessa região, onde eu tenho uma linha reta, eu tenho uma região de comportamento elástico. O meu corpo de prova, então, está submetido a uma deformação elástica. Se ele for descarregado, se eu deixar de aplicar a carga, ele voltará a ter as suas dimensões originais. A partir de um ponto
pode ocorrer uma região de instabilidade, como essa aqui. Não acontece para todos os materiais, isso acontece principalmente para materiais dúcteis, como aços de baixo carbono, e que têm uma concentração inicial de defeitos de empilhamento, chamado de discordâncias, muito alta, e isso vai gerar uma região de instabilidade. E a gente chama essa região de instabilidade de região de deslizamento das discordâncias ou patamar de escoamento. Porque, se eu observar bem, é como se a minha curva, olha, andasse de lado. Na prática, é como se o meu material continuasse a se deformar, olha, porque andando aqui no eixo X eu estou deformando, é como se ele continuasse a se deformar, mesmo que a tensão não aumente. Então eu tenho esse patamar de escoamento ou a região de deslizamento das discordâncias. A partir desse ponto, meu material começa a se deformar plasticamente. Nesse momento, eu tenho uma região de encruamento uniforme. O que é encruamento? Encruamento é o aumento da resistência mecânica através de trabalho a frio. À medida que o meu material vai se deformando plasticamente, ele vai ganhando resistência mecânica, ele vai encruando. Essa região é a região de encruamento uniforme, pois ela acontece uniformemente em todo o material. Esse ponto, chamado de início do processo de ruptura, também é conhecido como limite de resistência ou limite de resistência à tração. É a resistência máxima que o meu material suporta antes de iniciar o espescoçamento ou a estricção. Quando inicia a formação de um pequeno pescoço no meu corpo de prova, a estricção, o meu material, a força aplicada a esse material, irá se concentrar nesse pescoço, pois agora ele se torna uma região de diâmetro ainda menor do que o diâmetro do comprimento útil e vira um concentrador de tensão. Então, toda a deformação plástica que acontece, grande parte dela, está concentrada nesse pescoço, formando então uma região de encruamento não uniforme, porque não é uniforme mais, agora está concentrado naquele pescoço. E isso vai se estendendo até chegar na ruptura total ou no limite de ruptura ou também a tensão de ruptura. Então, essas são as regiões importantes que nós precisamos lembrar. Região de comportamento elástico, patamar de escoamento ou região de deslizamento das discordâncias, encruamento uniforme e encruamento não uniforme. Os limites, os pontos que determinam essas regiões, nós falamos agora há pouco. São o limite de escoamento, o limite de resistência, o limite de ruptura e também o limite de proporcionalidade. Vamos analisar cada um deles. O que é limite de proporcionalidade? Limite de proporcionalidade é a tensão máxima na qual o meu material ele se comporta como uma reta, ele é proporcional, ele se comporta proporcional a uma equação de uma reta. E qual que é a importância de se comportar como uma equação de uma reta? Porque nós já vimos lá em física que a lei que rege a deformação elástica, por exemplo, a lei de uma mola, é igual à equação de uma reta. A lei de uma mola é y igual a kx, se vocês lembram. Então, esse é o nosso limite de proporcionalidade. A partir daí, eu já posso estar entrando em uma deformação plástica. Depois desse limite de proporcionalidade, eu vou chegar num ponto chamado de limite de escoamento, que é de fato o ponto onde eu deixo de apresentar uma deformação elástica e passo a apresentar uma deformação plástica. Para curvas onde eu tenho um patamar de escoamento, esse limite de escoamento é bem visível. Ele é o ponto onde a minha curva inicia esse patamar. Então, olha só, eu tenho inicialmente uma reta. Até onde eu tiver uma reta, eu tenho limite de proporcionalidade. Quando eu iniciar o deslizamento das discordâncias, o patamar de escoamento, eu vou ter o limite de escoamento. Esse limite de escoamento só é fácil de visualizar quando eu tenho o patamar de escoamento. Quando eu não tenho, se torna um pouco mais complexo e nós vamos falar mais para frente. Tendo também um patamar de escoamento, eu vou observar que eu tenho tensões máximas e tensões mínimas dentro desse patamar.
Eu posso determinar também o limite de escoamento superior e o limite de escoamento inferior dentro do patamar de escoamento. Continuando a deformação, eu vou ter o meu limite de resistência à tração, que é um ponto importantíssimo, pois a partir daqui, com a formação do pescoço, da estricção, o meu material tem um defeito grave e ele não pode ser utilizado a partir desse defeito grave, até chegar no meu limite de ruptura, na minha tensão de ruptura. Então observem aqui como que as regiões são delimitadas por esses pontos. Região de comportamento elástico é limitado pelo limite de proporcionalidade e o limite de escoamento. Esses dois limites estão limitando a região de escoamento elástico. Observe que na prática, muitas vezes você vai considerar o limite de proporcionalidade igual ao limite de escoamento. Até porque quando eu olhar aqui, olha, será que é nesse ponto mesmo que deixou de ser uma reta? Poderia ser até aqui mesmo, até onde está o limite de escoamento. É meio complexo avaliar de fato isso. Nós vamos ver mais para frente uma regrinha para a gente determinar de fato onde é o limite de escoamento. Depois desse limite de escoamento, olha, entre o limite de escoamento e o limite de ruptura, eu tenho a região de encruamento uniforme. E depois do limite de ruptura e antes da tensão de fratura, eu vou ter a região de encruamento não uniforme. Olha a nossa equação de comportamento elástico, que a gente vê lá na física. Y igual a kx aqui, P igual a kx, ou seja, a carga é igual a uma constante multiplicado por um deslocamento. Essa aqui é aquela equação da nossa mola. A gente vai escrever ela diferente. A gente vai escrever tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Essa aqui é a lei de Hooke, ok? Muito importante, gravem isso, a lei de Hooke. Tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Esse K aqui é a constante de proporcionalidade da mola, mas também chamávamos de módulo de elasticidade quando estudávamos em física essa constante. E aqui não deixa de ser diferente, ok? Quanto maior o módulo de elasticidade, maior a resistência à deformação elástica. Quanto menor o módulo de elasticidade, menor a resistência à deformação elástica. Gravem essa equação, que essa equação ela é extremamente importante para a gente. O módulo de elasticidade ele varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, em geral, menor o módulo de elasticidade, como nós podemos ver nessas figuras. Olhe, o aço, por exemplo, como que diminui o módulo de elasticidade à medida que a temperatura vai caindo. Óxidos também, em geral, as cerâmicas, né? Do alumínio, uma variação é bem menor, do óxido de magnésio, o tungstênio, que é um metal refratário, o alumínio, olha, chega um ponto em que o módulo de elasticidade tem uma variação mais brusca à medida que a temperatura aumenta. Existe também uma certa relação entre a temperatura de fusão e o módulo de elasticidade. Quanto maior a temperatura de fusão, em geral, maior o módulo de elasticidade. Quanto menor a temperatura de fusão, menor o módulo de elasticidade. Nessa tabela aqui, nós podemos ver essa relação. Por exemplo, o tungstênio, um metal refratário que tem a temperatura de fusão muito elevada, 3.410, tem um módulo de elasticidade de 414 gigapascal. Enquanto o chumbo, que tem um ponto de fusão bem baixinho, de 327 graus Celsius, tem um módulo de elasticidade de 14 gigapascal. Nós vimos como que nós determinamos o módulo de elasticidade, através da nossa lei de Hooke. Tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Eu posso isolar esses termos e escrever dessa maneira. Olha. Módulo de elasticidade é igual a tensão dividido pela deformação. Aqui nós temos um gráfico tensão-deformação para dois materiais diferentes, aço e alumínio. Claro que nós temos diversas ligas de aço e diversas ligas de alumínio que possuem cada uma delas comportamentos muito diferentes. Aqui estamos analisando de maneira bem grosseira esses dois tipos de material. Um aço na sua média em geral do seu comportamento e o alumínio na sua média em geral. Via de regra, o aço é mais resistente que o alumínio
e possui um módulo de elasticidade maior do que o do alumínio. Mas aços de baixíssima resistência podem ter resistência menor do que ligas de alumínio de alta resistência. Então, não tomem isso como uma regra geral, não tomem isso como uma regra fixa, mas sim como uma regra geral. Fica como exercício para vocês calcularem esses valores dos módulos de elasticidade que está mostrado na figura. Para o aço, igual a 210 gigapascal, e para o alumínio, igual a 70 gigapascal. Através dessas deformações aqui, olha. Utilizem a lei de Hooke e calculem, para mim, o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do alumínio. Observe que a resposta já está dada aqui, mas utilize aquelas equações para vocês treinarem. Assim, nós chegamos ao final da primeira parte da aula de ensaio de tração. Muito obrigado a todos e até mais.